pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, estou aqui hoje para darmos o início ao segundo livro dos resumos de Tales from the Pizzaplex. Bom, agora parece que o formato é um pouco diferente, vem uma história inicial até a gente chegar na história que é do Raps, que é a segunda história. Isso aconteceu com o primeiro Tales from the Pizzaplex, que foi Fragilidade, a primeira história, e a segunda era realmente o Lally's Game. E agora, pessoas, antes da gente ir para a história do trem, tem essa história aqui, que é Help Wanted. Sim, vai fazer referência ao nosso queridíssimo FNAF VR, o FNAF 8, e vamos ver o que vai acontecer, se tem mais alguma coisa para nós vermos, e mistérios e coisas loucas que estão envolvendo Five Nights at Freddy's. Então, pessoas, mais um resumo de livros aqui do canal. Eu sei que vai ter muitos outros resumos ainda para nós vermos, mas agora chegou o segundo livro e quero trazer ele para vocês. Antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, molecada, vídeos assim dão um enorme trabalho, porque a gente traduz, faz todo o trabalho pra vocês aqui, de fazer o resumo, tudo bonitinho. Então vamos lá, sente-se e acomode-se, porque o negócio hoje vai ser doido. Vai ter referências diretamente ao jogo de FNAF, e a gente vai ver se passa no mesmo universo. Tudo que vocês têm dúvida, a gente vai ver agora nessa história e tentar responder pra vocês, tá bom? Muito obrigado já por estar assistindo, e vamos ver a história de Help Wanted. O protagonista da história se chama Steve, e ele tem como se fosse um dos piores empregos do mundo, que é ficar lavando o banheiro e a porcaria que os outros fazem lá dentro e também no lugar que ele trabalha. Ele também trabalha como se fosse num posto de gasolina. Ele é um cara de vários empregos, mas ele tá fazendo isso porque ele não conseguiu achar emprego na área que ele tanto queria, que é fazer a parte de desenvolvimento de jogos e, sabe, parte de design, programação, que é um negócio que ele sabe fazer bastante. Mas ele acabou tendo muito azar em tentar achar algum emprego nesta área, e ele acabou então achando, né, esse emprego meio bosta, literalmente. Ele também tá tentando procurar uma pessoa pra ficar com a vida dele, sabe? Ele é um cara carente, ele instalou esses aplicativos de encontro aí, né, pra procurar alguma pessoa, e ali ele tá falando com uma pessoa chamada Amanda, onde ela é professora de maternal, sabe, prezinho, aquela coisa, sabe, de criancinha bem pequena. E aí eles estão trocando uma ideia, conversa, aquela coisa toda. Não é a menina mais bonita do mundo, mas pelo menos ele tem uma amiga pra poder conversar. O sonho dele é tentar trabalhar em uma empresa de videogame e ser reconhecido pelos talentos que ele tanto tem, mas não consegue empregar na área certa. Até que um belo dia chega um cara onde tá lá ele trabalhando, sabe, limpando o chão que uma criança tinha acabado de vomitar, né, no posto de gasolina que ele trabalha. E tá lá ele limpando, chega este cidadão chamado Edwards. Edwards é um cara meio estranho, com um paletó, sabe, meio chique, sabe, todo pomposo. Ele chega e pergunta, né, no lugar, eu tô procurando um cara chamado Steve. E aí o Steve, ele olha e fala assim, ah, sou eu e tal, o que você quer comigo? Aí ele fala, olha, eu tenho esse aqui, ó, meu cartão, né, para você me conhecer melhor. Estou aqui para fazer uma proposta de emprego para você. E aí ele olha e vê o cartão do cara, é gerente, né, parte de recrutamento, Fazbear Entertainment. E aí ele fala, ué, mas não tô entendendo, Fazbear? Aí ele liga um ponto ao outro. Ele lembra que essa Fazbear, neste universo muito doido, é conhecida por ter um lugar onde algumas coisas estranhas acabaram acontecendo. Existem lendas urbanas, atividades paranormais que podem ter acontecido e principalmente acusações de assassinatos e desaparecimento de crianças. Aí ele olha e fala assim, tá, Fazbear Entertainment, entendi. Tá, mas o que você quer comigo? E o Edwards responde pra ele, olha, eu sou representante da Fazbear e vi os seus jogos que você gosta de produzir e vi eles na internet, vi que você é um cara bem talentoso e nós gostaríamos de te recrutar para um novo jogo que estamos produzindo. Esse jogo, ele vai brincar com as coisas que aconteceram no passado, lendas urbanas e histórias que rolaram antigamente, onde as pessoas acabam inventando coisas sobre nós e isso acabou manchando a nossa reputação. Essas coisas que aconteceram, essas lendas urbanas, nessas prováveis acusações e processos, podem ter manchado a nossa imagem e é por isso que a gente quer fazer um jogo baseado nestas lendas urbanas. E nós queremos então, né, rir da galera que tanto nos odeia e fazer um jogo de terror sobre isso. Aí ele fala, tá, ok, entendi, mas meus jogos são family friendly, não são jogos de terror. Não tô entendendo a sua ideia. Fala assim, a minha ideia é que você vá pra onde a gente trabalha,
no nosso prédio da Fazbear Entertainment, e lá você vai ser acomodado, vai ter um quarto pra você ter, sabe, um chefe, cuidar das suas coisas, um salário bem melhor do que esse lugar aí que você tá limpando o chão, melhorar sua qualidade de vida e ter um ótimo salário. Tipo, é pegar ou largar, você quer vir? Aí ele começa a pensar, pensa um pouco, ele fala, pô, eu tenho a Amanda, uma pessoa que eu gosto, e eu vou ficar muito longe dela, porque é em outra cidade, né? É quase em outro estado o negócio. E ele também, ele pensa, pô, esses caras têm realmente acusações bem sérias de assassinatos e crianças que desapareceram. Acho melhor eu não mexer com esses caras, não. Aí ele pega e fala assim, olha, muito obrigado por estar, né, vindo aqui falar comigo, mas eu tenho que recusar a oferta. Infelizmente, eu trabalho com jogos family friendly, né, jogos amigáveis para as crianças. Eu acho que o mundo já é terrível demais para continuar assustando as crianças desse jeito. E aí o cara, você tem certeza? É uma oferta de ouro. Você vai querer realmente pegar esse esfregão e continuar limpando aqui? Aí ele pega o esfregão e fala, eu vou, muito obrigado, boa noite. E aí o cara vai embora, ele rejeita o emprego na Fazbear Entertainment. Bom, ele se sentiu bem depois de ter rejeitado a Fazbear, ainda mais, né, que por mais que seja tentador e muito dinheiro, ele se sentiu bem porque ele manteve o caráter íntegro, né, e tudo intacto, bonitinho. Ele continuou trabalhando, passou mais uns dias, até que ele tava combinando de sair com a Amanda, né, que é a tal namorada, que ele tava ficando, ainda não tinha nada, muita coisa, mas eles estavam se preparando pra ter um relacionamento mais sério. Até que, quando ele tava chegando perto do sábado, ali na quinta-feira mais ou menos, uma menina chamada Vitória mandou uma mensagem no aplicativo lá que ele instalou pra tentar, né, ter algum encontro com alguém. E aí essa Vitória é a coisa mais linda do mundo, a mulher de outro planeta, sabe? O negócio é, a mulher é absurdamente linda, parecendo capa de revista, atriz mesmo, um negócio absurdo. Ele ficou completamente embasbacado, e aí ele já ficou balançado, é aquela coisa. Ele pode ter um caráter, dependendo do negócio lá, com a parte da Fazbear, mas aqui o homem caiu. Não teve jeito, ele acabou pensando com as partes de baixo, e ele ia sair com a Amanda, e ele acabou mandando mensagem pra Amanda assim, ó, não vou poder sair com você no sábado, tá bom? Eu tenho um compromisso. E aí ela ficou triste, né? Achei que a gente fosse sair e tudo. E aí então ele tava conversando com a Vitória e ele decidiu sair com esta moça no lugar. Chegou então no sábado, ele foi sair com a tal da Vitória e ele chegou no lugar da casa dela e a casa fazia uns barulhos muito esquisitos, uns barulhos eletrônicos, uns negócios meio estranhos. Ele tentou chegar perto da casa e viu que tava destrancado e os barulhos estavam maiores assim, muito mais aterrorizantes, e ele tava ficando preocupado com o que tava acontecendo. Até que ela aparece do nada. Falou assim, ah, desculpa, eu não devo ter te ouvido chamar e tal. Foi aí que ele começou a achar estranho que a casa era muito vazia. A casa era muito esquisita, muito estranha mesmo. Mas aí ele conseguiu ver ela é linda, perfeita, maravilhosa, aquela coisa toda. E aí ele meio que ignorou tudo isso e foi sair com ela. Bom, ele tentou fazer com que eles saíssem de lá e tal, mas ela queria fazer um piquenique dentro da casa. Fazer como se eles se sentassem ali, fosse no primeiro encontro deles. Mas alguma coisa acabou ficando um pouco esquisita. Ele acabou ouvindo de novo esses barulhos mecânicos meio alto na cabeça dele, e enquanto eles estavam ali meio que conversando, do nada, pum, ele apagou. O homem simplesmente desmaiou, e aí ele acordou e ele tava de novo naquela casa. Mas agora as coisas estavam todas meio que preenchidas, sabe? O quarto que antes era meio vazio, né? Aquela parte da sala ali. Agora tava tudo preenchido com fotos da Vitória e também com fotos dele. E também tinha móveis, sabe? Com televisão, com videogame, sabe? Umas coisas bem estranhas. Até que ele acordou e falou, o que aconteceu, meu Deus do céu? Aí ela falou assim, olha, então, você teve um acidente de carro. Aí, acidente de carro? Não, a gente tava no nosso primeiro encontro, como assim? Aí ela, não, isso já faz muito tempo. Não, querido, a gente já até casou, não tô entendendo. Aí ele começou a achar, ué, mas como assim? Aí falou assim, olha só, a gente se casou até. Não tô entendendo por que você tá tendo esses lapsos de memória. Bom, agora que vai ficar muito esquisito, parece que o cara tá se perdendo no tempo. É coisa muito louca. O cara tá talvez esquecendo algumas coisas da vida dele, principalmente depois que ele começou a escutar esse barulho mecânico muito alto e acabou fazendo com que ele pulasse uma parte da vida dele. Pois agora ele estaria casado com a tal da Vitória e eles estão nesta casa que ele encontrou ela pela primeira vez. Nisso ele tá ainda, né, impactado pelas coisas, ele meio que descansa de novo e quando ele acorda, ele tá numa cama de casal e do nada aparece duas crianças gritando, pai, hoje é dia da panqueca.
panqueca, a mamãe vai fazer panqueca. Abigail e Avery, 2 filhos que ele teve com a Vitória. Um é de 4 anos e o outro de 2 anos. Aí ele percebeu, tipo, caramba, o que aconteceu com a minha vida? Ele começa a bugar. Ele fala, ué, mas eu não tô entendendo mais nada. Aí ele chega e fala, amor, que dia é hoje? Ah, hoje é dia que você ia arrumar o negócio aqui em casa, tudo. Aí ele, onde eu trabalho? Você trabalha lá no negócio ainda do gás, lá, limpando as coisas, sabe? É um emprego difícil, né? Mas é o que a gente tem. E aí ela fala, olha, a gente tá com um problema financeiro. A casa tá indo pra hipoteca. Nós precisamos fazer alguma coisa, senão vai dar ruim pra gente. Ele, tá, eu não sei, eu vou tentar correr atrás de alguma coisa então. Nisso ele sai de casa e ele tá indo pro trabalho pra ver, né, se ele consegue algum aumento ou se ele consegue algum outro emprego, né, de meio período em outro lugar. Mas pra sorte dele, ele encontra quem? Edwards, o cara da Fazbear Entertainment, consegue encontrar com ele no meio do caminho. E no meio do caminho, ele fala assim, lembra de mim? Eu sou o Brock Edwards, lá da Fazbear Entertainment. Você lembra de mim? Aí ele, eu lembro com detalhes de você. Aí fala assim, nossa, que boa memória que você tem. Então, quer trabalhar pra Fazbear Entertainment? Então, nós vamos te pagar tudo de novo, só que você pode agora trabalhar de onde você quiser. Porque agora, né, as coisas são online, você pode mandar pra gente onde você quiser. E a gente gostaria de ter você como nosso contratado pra fazer os nossos jogos de terror. Aqueles mesmos que eu falei pra você. Você topa? Aí, como ele viu que a situação financeira tava ruim, as coisas estão ficando cada vez mais esquisitas, ele pega e topa. Aí ele chega, né, depois de conversar com o Brock e tudo, ele volta pra casa e ele fala, amor, tenho agora um emprego na Fazbear Entertainment e eles vão me pagar muito mais do que eu ganhava na parte lá do posto de gasolina. Todo mundo fica feliz, né, já que a casa agora não vai precisar ser hipotecada, não vai precisar entregar pra outra pessoa. E aí ela fala assim, a Vitória, deitando no ombro dele, você nos salvou, meu amor, muito obrigado. Aí ele fala, a Fazbear Entertainment é que nos salvou. Nisso as coisas começam a ficar extremamente esquisitas pro nosso querido Steve. Ele começa a ver algumas coisas nas paredes, como se fossem veias e coisas aparecendo na casa, enquanto ele tá trabalhando nesses jogos de terror da Fazbear Entertainment. E aí a esposa dele sempre tá tratando ele bem, querido, relaxa, querido, fica bem, fica tranquilo, que tá tudo bem. Ele começa a achar as coisas um pouco esquisitas porque ele tá vendo essas coisas enquanto ele tá trabalhando nesses jogos. Talvez a influência das coisas ruins que aconteceram estão começando a bater na porta dele. E ele tá ficando cada vez mais com medo e ele tá colocando essas aflições que ele começou a sentir por conta de saber que ele tá trabalhando talvez pra um lugar que fez um monte de coisa ruim e isso tá mexendo com a cabeça dele. Vendo coisa onde não tem, vendo, sabe, bichos onde não deveriam existir. E ele tá colocando esses medos de sempre ser observado dentro dos jogos da Fazbear Entertainment. E aí acontecem algumas coisas esquisitas, tipo, as crianças começam a ficar, sabe, andando à noite, elas estão sonâmbulas e elas começam a fazer pedidos esquisitos, sabe? As crianças estão agindo meio estranhas, mas pelo menos agora parece que as puladas de memória meio que pararam. Mas aquela parte daquele barulho eletrônico não parou, meio que ainda mexe com a cabeça dele. Inclusive vai ter uma parte que ele vai olhar pro espelho, ele vê que, tipo, ele, por mais que ele não pareça cansado, ele tá vendo que ele tá podre de cansaço, que ele não dorme direito, os olhos estão, sabe, aquela olheira enorme, os olhos, sabe, vermelhos de não conseguir pregar o olho, e parece que ele tá cada vez mais tendo pesadelos piores, até chegar num ponto que ele imagina como se fosse uma cobra gigante saindo da parede, e é uma cobra metálica verde, meio que atacando ele, rasgando o corpo dele, como se estivesse envenenando ele de algum jeito. Ele sabe que é coisa da cabeça dele, que o negócio não é de verdade, mas ele começa a achar estranho que existem algumas feridas durante o, sabe, ele vai examinando assim no espelho, e ele tá olhando assim, sabe, meio que bizarro, ele tá olhando, tipo, que tem algumas feridas aparecendo no corpo dele, e ele não sabe quando ou como ele fez isso. Mas os dias vão passando e os filhos começam a perceber que o pai tá meio esquisito, e até a Vitória acha que ele precisava ter algum acompanhamento médico mais sério, mesmo ela dando remédio pra ele ficar bem e tudo mais, porque ela sabe que a Fazbear Entertainment que tá pagando as contas, mas o bagulho tá ficando esquisito, sabe? Todo esse relacionamento dessa mulher, de como começou, dessas paradas todas, tá tudo muito estranho ainda. Não só isso é esquisito, mas ele nunca sai de casa pra nada, é sempre o mesmo DJ na rádio, é sempre as mesmas coisas acontecendo, sempre as mesmas rotinas, a mulher dele que vai fazer compras, as crianças ficam brincando em
em casa. É muito tudo igual, sabe? Mesmo DJ, mesmos dias, mas as coisas ainda ficando atormentadas pra ele. E ele tá na mesma casa que ele encontrou a mulher há muitos anos atrás. O bagulho é simplesmente doido. E é aí que ele tem uma das piores crises que ele podia imaginar. Enquanto ele tava de noite ainda, tentando fazer a parte da programação do jogo, era o último jogo ainda dele, ele pega e começa a ver umas partes de tentáculos e aranhas chegando perto dele. A esposa começa a ver, né, o desespero dele. Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que você tá todo doido assim? Aí ele fala, eu tô vendo aranhas, tem aranha em todo lugar. Aí ela pega e fala pra ele, amor, não tem nada aqui. Para com isso, tá ficando maluco. Aí ele pega, não tô ficando louco. Eu preciso sair, eu preciso dar uma volta. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu tô preso nessa casa, me sinto enjaulado. Eu tô aqui há muito tempo, eu não saio daqui. O que tá acontecendo? Aí ela fala, você não pode sair. Se você sair, vai ser pior pra você. Tá nevando lá fora. tem a rádio que já avisou pra você que tá tendo a nevasca. Não tem como você sair. Aí ele fala, caramba, é sempre a mesma rádio, é sempre a mesma coisa. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Parece que tem um barulho, como se fosse de uma sirene de incêndio, como se alguma coisa estivesse pegando fogo. E aí ele percebe que ele tem um insight de olhar pra cima. E ele percebe que tem um disco bonito e lindo, como se fosse um alarme assim que você vê, parecendo um negócio de proteção de fumaça de incêndio. E aí ele vai desesperado pra aquele negócio ali. A esposa, ela achou que ele tava bem e ela foi subir pro quarto, antes de mais nada, né, já avisando vocês que ele, depois da discussão, ela pegou e foi pra cima. E ele pegou e começou a mexer nesse negócio e arrancou. Quando ele arrancou, o lugar todo começou a mudar. O negócio que era uma casa bonita, cheia de coisas, agora com as contas pagas, virou parecendo uma Fazbear Frights. Parece um negócio extremamente absurdo, podre, um verdadeiro casa do terror. E ele tá lá, tudo com o negócio podre, tudo com as paradas vendo, os negócios derretendo, o negócio totalmente atacado. Ele com medo, ele pula como se fosse um closet que tem, sabe, embaixo da escada, e ele fica ali escondidinho, vendo o que tá acontecendo. E ele vê então passar por ele um robô, um negócio assim meio estranho, com uma voz parecida com a da mulher dele, e ele vê que a mulher dele é uma animatronic. Parecida com a Eleanor, com a Frailty, né, a fragilidade. Parece um robô muito humano e tá andando por ele, parecendo toda sucata, toda atacada. E aí também aparecem os dois filhos dele. Cadê o papai? Cadê o papai? E ele vê também. São dois outros animatronics com caras plásticas de aqueles bebês, sabe, de brinquedo. Um negócio extremamente horroroso. E aí então a voz no rádio que ele também escuta, né, e ficava ali ouvindo, começa a falar pra ele, Steve, sai de onde você estiver, Steve, é perigoso, não vai pra neve, é perigoso, Steve, pelo amor de Deus, sai daí, Steve, sai de onde você estiver. E aí, então, ele tenta pegar a chave do carro que tá lá no quarto, ele tenta tentar um plano pra tentar sair desse lugar, mas não consegue. Ele sai do negócio e ele vai correndo pra tentar chegar lá no quarto, a mulher dele tá no caminho, e aí depois ele tenta, né, fazer, sabe, desviar e pegar e fazer alguma coisa, até que ele consegue meio que tentar sair da casa. E quando ele sai, ele interrompe a porta, sabe? Ele fecha assim pra ver se os bichos não chegam até ele. E nisso, ele tá lá segurando e a voz do rádio tá falando com ele, que falava todos os dias com ele. Calma, Steve, vai ficar tudo bem. Para com isso. Você quer realmente sair fora? Você quer realmente ir embora daqui? Você vai ter tudo que você sempre sonhou. Aqui você tem uma mulher linda, você tem seus filhos lindos, você tem o emprego dos seus sonhos. Você ainda vai ser até o melhor desenvolvedor de jogos indies do mundo. Então é só você seguir o que eu quero, é só você seguir o que eu estou falando pra você, e é só você pegar e vir aqui onde tá o rádio na cozinha, apertar o botão de ligar o rádio que tudo vai voltar ao normal. Vem aqui, Steve, para com esse negócio. Aí ele fala, não, mas é tudo irreal. A minha esposa não é de verdade, meus filhos não são de verdade, é tudo mentira. Me enganaram, eu quero ir embora. Aí ele fala, mas você quer realmente perder tudo isso? Você quer realmente perder essa bênção que você tem? A ignorância é uma bênção. Você não tá tendo tudo que você tá tendo, sabe? Você não queria tudo isso. Aí ele fala, mas isso não é real. Ué, mas você não sentiu que era real? O seu amor pela esposa, o amor pelos seus filhos, isso foi real pra você. Pode não ser pessoas de verdade, mas o que você sentiu era real. As coisas que estão acontecendo são reais. Então, o que você me fala, meu amigão? Vem cá apertar o botão aqui no rádio. Vamos deixar isso pra lá e tudo vai voltar como era antes. E aí, então, ele desiste, né? De ficar ali segurando a porta. Os robôs lá dentro também, sabe? Viram que ele tá se entregando. Ele vai lá na rádio, né? No radinho que tem lá na cozinha. E ele aperta o botão.
e tudo volta a ficar como era antes. A esposa dele, não sabe como, ficou 40 vezes mais bonita. Os filhos mais perfeitos do que tudo. A casa virou a coisa mais linda do planeta Terra. Parece casa realmente de Hollywood. E ele meio que ficou preso nesse lugar. A ignorância é uma bênção agora, é a vida do Steve pra sempre. E aí termina a história de Help Wanted, né, pessoas? O bagulho é bizarro, Mas, pelo menos tá evidenciando uma coisa que já foi teorizado, principalmente na parte da primeira trilogia, né, que eu me lembro, na parte lá do Silver Eyes, Twisted Ones, que tinham os discos de ilusão. E aqui foi usado da mesma forma, a parte de disco de ilusão, que enganava as pessoas também, aquela coisa que a Fazbear sempre fez essas paradinhas. Então é tipo assim, é brincando com esse negócio que tava lá naquela primeira trilogia e ainda brincando com a tal da ideia do desenvolvedor indie que a Fazbear acabou contratando pra fazer essas piadas ou, né, pra acobertar a situação. Então, tipo assim, como ele acabou fazendo vários jogos, que é o que dá a entender na história, é um paralelo do tal do desenvolvedor indie, e acabou criando, né, as tal das piadas e aquelas coisas todas, e os momentos de lapso de realidade que ele tinha, ele acabava colocando as coisas de verdade que aconteceram lá da Fazbear, né? Então, tipo, são reflexo dos medos e coisas que ele acabou sentindo, que ele acabava colocando nessas ideias que a Fazbear mandava pra ele. Falava, ó, aconteceu isso, coloca isso no jogo. E ele foi trabalhando nesses jogos independentes, né, até fazer tudo, essa coisa enorme, virar a série toda dentro do universo de Five Nights at Freddy's, né, dos livros e dos jogos. É mais brincando com a ideia de que tem esse desenvolvedor indie que fez as coisas. A gente sabe que foi o Scott Calton que fez, mas a gente sabe que teve também um desenvolvedor indie que, tipo, os jogos de FNAF, eles também fazem parte do universo de FNAF. Isso foi justamente colocado no Help Wanted e é justamente o que essa história vai brincar. Bom, pessoas, muito obrigado por ter assistido e a próxima história é justamente Raps, que nós vamos pra lá pra Pizzaplex ver as coisas atacadas que aconteceu de novo naquele lugar. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.